O negócio é o seguinte, cachorros costumam ser animais alegres, você tá vendo, né? Cheio de energia, mas é comum que alguns sejam bagunceiros ou que tenham comportamentos inadequados, né? Arranha o sofá, faz xixi fora do lugar. Qual a maneira correta de corrigir? Larissa Baracho traz algumas dicas pra gente, vamos então conferir. Casais, nosso povo querido que assiste o QVP, será que dentro de casa vocês têm algum doguinho com algum problema de comportamento? Seja porque está fazendo xixi no local errado, tem reatividade na hora do passeio, gosta de dar aquela mordidinha nos pés e nas mãos? Por isso hoje vamos dar dicas aqui no quadro de como evitar e corrigir alguns comportamentos animais. Mas não sou eu que vou dar essas dicas, quem vai dar é quem entende, que é a Sandra Haas, que é especialista em comportamento animal. Sandra, a gente sabe que muitas vezes alguns doguinhos com esses comportamentos dão muita dor de cabeça. Então é importante a gente dar essas dicas até para quem está em casa já ficar ligado. Mas primeiro eu queria que você falasse um pouquinho de você. Há quanto tempo você é especialista em comportamento animal? Explica um pouquinho da importância da gente estar falando desse assunto. Eu trabalho com comportamento animal há 4 anos. Me apaixonei pelo assunto, principalmente porque eu justamente tinha esses problemas em casa, né? E sempre tinha aquela a tradição de você usar bronca, usar força e essas coisas para poder educar o cachorro, e eu nunca me senti muito à vontade com isso. Comecei a estudar o assunto e hoje eu sou adestradora, franqueada da Cão Cidadão e especialista em comportamento. Que muitas vezes o dono acaba perdendo a paciência e acaba doando o cachorro, não quer mais ficar com esse cachorro porque não entende o comportamento dele. Então por isso a gente dá essas dicas até para que ele entenda o porquê ele está fazendo xixi no local errado, porque ele está com essa reatividade, porque ele não consegue ter um comportamento com outros cachorros ou pessoas mesmo. Então é até importante isso, né? Para que não doe o cachorro, não largue o cachorro porque ele sente. Ou então tranca, né? Tem muita gente que tranca no fundo do quintal, principalmente cães agressivos. Né? O cão não é agressivo porque ele quer ser agressivo, ele está demonstrando uma agressividade porque algo está incomodando muito e a gente está aqui para ajudá-lo. Exatamente, eu tô com um pequeno aqui, olha, de modelo, tá aqui quietinho, vai ser nosso modelo também aqui nas dicas, então vamos começar? Vamos começar. Pronto, vamos lá. Agora a gente vai começar com as dicas que a Sandra vai dar, mas queria abrir um parênteses, né, Sandra? Antes da gente começar a gravar, quando o Lupe veio pro meu colo, você tentou dar o petisco para ele e ele negou. Quando eu deixei o Lupe no chão, o que foi que o Lupe fez? Comeu o petisco. Mas isso já é uma questão de comportamento que entra nessa primeira dica, né? Entra nessa dica. Então, o que a gente vai falar? Porque para a gente poder trabalhar com comportamento, a gente precisa saber fazer a leitura do cão, né? Nós falamos português, eles latem, ninguém se entende. Então, por mais que muita gente diga assim, não, mas o meu cachorro me entende. Quando eu dou bronca, ele me entende. Quando eu digo não, ele me entende. Mas o que ele está entendendo é que a nossa mudança de voz, de entonação, de postura, é o que faz com que ele se retraia e ele pare e pense, bom, algo não está muito legal. E eles dão outros sinais. No caso, Lupe, né? No seu colo, ele primeiro não quis, agora ele já quis, e aí ele lambeu o focinho, né? Esse sinal, que aqui agora ele tá lambendo porque tá gostoso, mas muitas vezes eles fazem isso de nervoso. Então é que nem a gente, quando a gente fica nervoso... Ele tava tremendo um pouquinho, inclusive, Exato, deu pra sentir aqui. Exatamente. Mas, como esse petisco aqui ele adora, ele já se acostumou um pouco mais, então agora ele já tá aceitando. Que acho que ele sentiu primeiro que eu não ia fazer mal a ele, que ele ficou aqui tranquilo, então ele já ficou mais confortável. Exatamente. E você não ultrapassou o limite de tolerância dele. Então, quando você colocou ele no chão, você respeitou o sinal que ele havia dado, que era lamber o focinho, sinalizando de que ele não está confortável. Então, como eu estava falando, a gente faz isso sem querer também. Quando a gente fica muito nervoso, a gente também, né, molha os lábios, né? A gente, às vezes, quando tem que se apresentar, né, boceja mais, porque a gente está procurando ar. Isso tudo é o corpo pedindo ajuda para nos acalmar internamente. Aqui a gente tem a Chante, ó, que está na guia. E ó, viu que ela me lambeu o focinho, a orelhinha dela tá para trás. Chante,
Então ela tá dando sinais de que ela não tá Não tá muito confortável com a guia. Né? Com a guia. Ela não gosta muito da guia. Né? E se ela puder, ela vai embora. Né? O que eu vou fazer? Em respeito ao sinal que ela tá me dando, eu não vou puxar ela e forçar. Eu vou deixar ela vir pra mim se ela quiser. Gente, né? Então isso é de novo mais um sinal que o cachorro não tá confortável com essa situação. A orelhinha para trás, para frente, cada um significa alguma coisa, algum comportamento? Coisa. Aqui significa que ela está querendo se diminuir, ela quer ficar pequena, quase que desaparecer. Então, normalmente, o que eles fazem? Quando eles estão com medo, eles botam a orelhinha para trás. Lupe. Pra cá. Tá. Deu para filmar isso? Isso aqui foi ela sendo, ó, Lupe. Pra cá. Ela rosnou, olhou para trás e afastou o Lupe porque ela não quer ser incomodada. E aí, de novo, tem uma reação que é normal, que é meio instintiva nossa, que é dar bronca nela. Não, não rosna, não faz isso, não faz isso. E essa é uma dica importantíssima que eu gosto de dar. Nunca dê bronca num cachorro que está rosnando. Porque enquanto ela está rosnando, ela está avisando que ela não gosta daquela interação. E existe muitas vezes também, Sandra, essa questão do tamanho do cachorro, por exemplo, Xante é maiorzinha, Paçoca e Lupe são menorzinhos. Existe também, às vezes, essa questão no comportamento por um ser maior que o outro? Pode existir, claro. Se o cachorro é muito grande para eles podem ficar com muito medo e querer se defender por medo, né? Agora, você tem cachorros bem pequenos, que é muito comum nos chihuahuas, por exemplo, chihuahua e pinscher, que são muito bravos, né? Você já consegue identificar o próximo comportamento? Ou o Burp tá querendo brincar aqui, mas com a mordidinha de leve dele, né? Esse é o próximo comportamento que a gente vai dar dicas agora. A gente tem aqui um filhote de 5 meses, filhotão, como vocês vão ver, isso aqui vai ser um golden imenso. Rapa, pra lá, vem. E ele vai direto na mão. O que acontece? Normalmente isso é comum nos filhotes, porque eles aprendem a brincar pela boca. Criança pequena usa a mão para brincar de lutinha e tal. Eles usam esta boca cheia de dente, né? Então o que a gente faz? Normalmente a nossa tendência é deixar a mão. Tem gente que faz porque gosta, é divertido, né? E tem gente que faz, não, Burp, não, Burp. Empurra, não, né? Não, e quanto mais a gente empurra, não, mais ele quer. Ai, ai. Então qual é a dica? Tenha sempre brinquedos por perto, espalhados pela casa toda. Desde isso aqui, que é um tug, é um brinquedo de cabo de guerra, né? Até brinquedos outros compridos. O importante é que seja um brinquedo que você consiga segurar. Você consiga segurar. Para ele pegar no brinquedo e não pegar na sua mão. Então, toca aqui. Ô, Burp, vem cá. Você é pequenininho ainda, não sabe soltar, né? Ó, solta. Ele gostou do brinquedo, agora ele não quer soltar. Solta. Solta. Aí, aqui, ó. Tá? Ele gostou do brinquedo. Então, começou a pegar na boca, isso. Já começou a brincar com a boca, você diz um não. Não. E entrega o brinquedo para ele brincar, tá? Não, não. E entrega. Isso. E aí brinca e valoriza muito a brincadeira com o brinquedo, tá? Começou a pegar na mão, tira a mão, fala ai. Normalmente quando a gente faz um grito um pouco mais estridente, eles próprios param, porque eles levam susto. Aí a gente faz ai. E aparece com o brinquedo. E aí lá vai o nosso filhotão com um brinquedo na boca
e aí ele traz para brincar. Mas o importante é não empurrar, não ser também agressivo exatamente, Exatamente. Porque empurrar para um cachorrinho filhotinho é a mesma coisa que brincar. Então, para ele, a gente está brincando de lutinha. Outro comportamento também, Sandra, que o Buff teve, toda vez que ele chega, ele quer pular em cima da gente brincando. E é um comportamento que muitos cachorros têm, principalmente cachorros grandes assim. Então, às vezes a pessoa chega na casa da gente e ele já vai pra cima e muitas vezes as pessoas ficam com medo, achando que vai ser agressivo. Não, mas é uma forma do cachorro brincar. É uma forma dele brincar, é uma forma dele interagir. Ele gosta de nos receber, ele gosta de nos cumprimentar. Então ele pula. De novo, vamos dizer, os grandes causadores, né, do comportamento, do mau comportamento, acabamos sendo nós mesmos, que sem querer a gente reforça coisa que a gente acha fofinho. Então, se você recebe um Golden desse tamanho, quem gosta de cachorro grande tem a tendência de querer abraçar. Pegamos no flagra sobre o nosso próximo momento de dicas. Xixi. Que a gente sabe que muitas vezes o cachorro faz aquele xixizinho onde não é para fazer, mas aí tem duas fases, né, Sandra? Isso. Quando o filhotinho tá chegando na casa e qual é o tratamento? Explica com mais detalhes pra gente. Então, o xixi fora do lugar é um dos problemas que mais aflige as pessoas, porque elas querem que a gente ensine para o cachorro e é muito difícil a gente ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo. Primeiro porque a gente fala português e eles latem, então não tem como explicar, olha, Totó, né, o lugar de fazer xixi é aqui. Segunda coisa é que para eles o mundo é um grande pinico. Eles costumam não fazer xixi onde dormem e onde comem. De resto, soltos na natureza, eles saem fazendo xixi onde der. Principalmente em áreas que são absorventes, né? Tem cachorro que faz em piso frio, piso liso, por falta de opção muitas vezes, então ele se acostuma, mas eles não gostam. O que eles gostam mesmo é de terra, grama, tapete, carpete, né? Colchão, travesseiro, almofada, Sim. porque absorve e não fica aquela sensação de molhado. Para o filhote, então como é que eu vou ensinar para ele que ele não deve fazer xixi pela casa inteira e que a minha casa não é um grande perigo? E aí dá uma dor de cabeça pro dono, né? Porque quando ele é filhotinho, ele sai fazendo em tudo que é lugar e você fica preocupado, meu Deus, eu vou fazer como para esse cachorrinho fazer no lugar certo? Exatamente. Então o que eu normalmente oriento? Coloca uma área grande de tapete com 2 tapetes. Eu costumo usar esse aqui, que é 90 por 60, então ele é... Eu tenho Shih Tzu em casa, eu não precisaria de um tapete deste tamanho, né? Mas se você for olhar o tamanho do cachorro, o tamanho do tapete, né, Rafa? Vai fazer um xixi, Rafa? Você vai fazer xixi? Não, Rafa vai sentar, porque ele gosta de sentar no tapete. Cadê meu xixi? Mas reparem que, ó, eles viram, toda vez que eles vão fazer xixi, macho e fêmea, eles rodam em cima do tapete. Sim. Então eles precisam ter espaço para rodar. Se o tapete é muito pequeno e ele começar a rodar e perceber que está molhado, ele já não vai usar esse tapete. Por isso que é bom ter um tapete grande, ou 2. E sempre observar se ele consegue girar na Lu. Pra cá, vem. Se acomodou aí, né? O tapetinho está seco. Ô, Né? Sandra, uma dúvida, você falou sobre essa questão de cachorro pequeno, inclusive. Muita gente acaba colocando a fralda no cachorro dentro de casa para fazer o xixi na fralda. Faz mal o cachorro ficar muito tempo com essa fralda? Não é natural para eles, né? E assim como para o bebê, a fralda também causa assadura. Sim. Né? Então aquele cachorro ele vai estar de fralda, vai fazer assadura na virilha, na barriguinha e vai estar sempre meio sujo, né? Então eu acho que a fralda só em caso de emergência. O ideal é realmente adequar o ambiente para que ele possa aprender a fazer o xixi no lugar certo. Aí muita gente me fala, mas como é que eu digo para ele que é ali? Se ele tem uma área menor, né? E a gente começa a mostrar para ele que toda vez que ele está no tapetinho, ele chega perto do tapetinho, ele é recompensado, aos poucos ele vai perceber que ali é legal.
né? Então que aquele tapetinho é legal. Toda vez que ele fizer xixi, mesmo que seja fora do lugar certo, e a gente repetir para ele xixi, xixi, ele vai começar a entender que aquilo que ele está fazendo, aquela sensação de alívio, tem esse som estranho. Então a gente pode também começar a mostrar para ele que xixi significa xixi, que traz alívio. Qual é um erro que muita gente comete? O cachorro não faz o xixi no tapetinho, faz em outro canto da casa e leva uma bronca. Não façam isso. O que a gente está ensinando para ele? Ele não sabe que aquele lugar não é o lugar certo. O que ele está entendendo? Ele está levando bronca porque fez xixi. E aí eles começam a não fazer xixi na nossa frente. E aí para corrigir isso depois é pior. Então o ideal é, fez xixi no lugar errado, né? No errado sob nossa ótica, ignora. Né? Eu sempre brinco, xinga calado. Meu sofá, meu tapete peça, xinga calada, mas não reage para o cachorro. Porque qualquer reação a gente está recompensando e valorizando aquele xixi. Agora, toda vez que ele fizer a caminho do tapete ou no tapete, faz festinha, dá petisco, acha muito legal e aos poucos ele vai entender que ali é legal. Mas o importante é que quando ele é filhote, ele esteja num espaço restrito. O que é que muita gente faz? Bota o tapetinho lá, mas deixa a casa inteira aberta. O filhotinho é muito pequenininho, ele não dá conta de chegar até o tapetinho. Então vai liberando a casa aos poucos. E mesmo assim ainda coloca vários tapetes. E os cães, eles dão um sinal quando eles vão começar a fazer ou xixi ou cocô. Normalmente ele está brincando, ele para de brincar e começa a fazer um olhar meio perdido, ele começa a procurar o lugar. A gente já sabe, então já pega ele e leva para perto do tapetinho. Cocô a mesma coisa, eles começam a cheirar o chão, começam a rodar, a gente já sabe. Lá vem, leva para o tapetinho, tá? E na rua? Como é que funciona também? Tem a questão do xixi de demarcação, de marcar o território? Tem. Aí entra a segunda fase, que é quando o cachorro começa a perceber que o xixi e o cocô tem também informações importantes sobre os outros elementos. E é uma forma também de chamar a atenção. Então você tem cães com ansiedade, por exemplo, costumam fazer xixi em lugares que eles sabem que você vai perceber com certeza, em cima da cama, na almofada, no sofá, na porta de casa. Eles fazem esse xixi porque isso eles trazem já na memória genética deles, é uma coisa instintiva que é, através do cheiro, fazer com que a mãe que se afastou consiga localizá-los e voltar para casa. Então, como eles sabem que a cama é um lugar que a gente usa muito, que o sofá a gente usa muito, eles acabam fazendo lá, que é para poder sinalizar, olha, eu estou aqui e você me largou aqui. Né? Então isso é muito comum na ansiedade de separação. É muito comum o cachorro, isso tudo ainda dentro de casa, né? O cachorro fazer xixi no sapato do tutor, no pé da cadeira do tutor, principalmente quando a gente está home office, não está dando atenção para o cachorro, ele quer atenção. Aí ele vai lá, faz o xixi e fica esperando. O que acontece? O tutor levanta e dá bronca. Tudo que ele queria na vida era tirar o tutor da frente do computador e conseguiu. Então a gente acaba reforçando isso também. Como é que a gente combate isso? Dando atividades, brincadeiras, enriquecimento ambiental para eles naqueles momentos em que a gente não tem como estar com eles. Né? Então enriquecimento ambiental, procurem, é um assunto vastíssimo e é muito legal, porque então a gente começa a dar a eles atividade quando a gente não consegue estar com eles. E aí, minha gente, gostaram das dicas? Aprenderam direitinho, porque foram dicas valiosas. Você que está em casa, tem o seu doguinho que está com algum problema de comportamento, você aí está sem saber o que fazer, com os cabelos em pé, agora já sabe. Prestar atenção, inclusive, no comportamento do seu cachorro é muito importante. A gente deu essas dicas hoje, né, Sandra? Exatamente. Inclusive, ainda complementando, até mesmo o xixi, quando é fora do lugar, é fator de atenção. Então, por exemplo, se você tem um cachorro que fez xixi perto de onde ele come ou na caminha dele, abre o olho. Primeira coisa, veja com o veterinário se ele não está com alguma dor, alguma coisa
subjacente ali incomodando, porque não é um comportamento comum, tá certo? Então a gente já pode até ser só emocional, pode ser ansiedade de separação, mas a gente sempre começa pela análise clínica para depois a gente entrar na comportamental. Sandra, muito obrigada pelas dicas, viu? Obrigada a vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.